Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que vocês vão ver ao longo do nosso episódio aqui na telinha, passando por vocês. Marcas essas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado de seguros brasileiro. A transformação digital vem impactando praticamente todos os segmentos da economia. E no mercado de seguros e na saúde suplementar não é diferente. Por isso, hoje, falar em eficiência operacional passa necessariamente por tecnologia, automação, inteligência artificial e análise de dados. Mas como tudo isso gera impacto real para seguradoras, operadoras de saúde e principalmente para quem está na ponta? Para conversar sobre esse tema, recebemos 3 executivos da Expermed. O primeiro deles, meu amigo Rodrigo Gomes, ele que é CTO e sócio administrador da Expermed. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, Júlia? Como vai? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Também está aqui com a gente o Fernando Becker, ele que é liderança de tecnologia. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. E para completar esse super time, ele, Bernardo Renz, a liderança comercial da Expermed. Bem-vindo, Bernardo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, todos aqui já devidamente apresentados para você que está em casa. E vamos começar logo, né? Mas antes, Rodrigo, da gente começar falando sobre esses assuntos que são tão importantes, né? Da gente falar sobre tecnologia, conta pra gente um pouco da história da Expermed. Eu lembro, há anos atrás, mais de 10 anos, né, Rodrigo? 12, para ser mais específico. 13, olha aí, faltou um. Quando a gente te recebeu junto com o Eduardo Della Justina lá no antigo escritório do JRS, essa história que lá começava e hoje a Expert é essa grande empresa aí do mercado de seguros. Exatamente, a nossa história começou em 2013, né, como um sonho, uma vontade de apresentar uma coisa diferente para o mercado e naquela época a gente via muitas empresas que prestavam um serviço de assessoria para seguradoras, mas faltava uma expertise, faltava uma conexão de conhecimentos, né? E a Expermed surgiu com esse propósito, né, de unir conhecimentos técnicos para entregar um produto de maior qualidade e principalmente focado no mercado de seguros naquela época. É claro que depois a gente acabou expandindo um pouco a nossa atuação, mas lá atrás foi uma junção de conhecimentos, né, para potencializar um serviço que não era prestado da melhor forma para o setor. E, Rodrigo, claro, a Expermed é muito conhecida pelas perícias médicas, mas hoje a empresa não é só isso, né? Como é que tu define atualmente a Expermed? A Expermed, ela nasceu, né, sendo uma empresa de perícias médicas. Hoje nós nos posicionamos como uma empresa que oferece soluções integradas em perícias. Nós não atuamos mais só com perícias médicas, nós escutamos muito o que os nossos clientes pediam e fomos agregando serviços. Hoje, perícias contábeis, perícias de engenharia, insalubridade, periculosidade, né? A gente não deixou de lado o mercado de seguros, que é o nosso chão, mas fomos expandindo nossa atuação para operadoras de seguro, empresas de um modo geral e com muita parceria com os escritórios de advocacia, né? Que ainda que nós atendamos o cliente final, mas o nosso contato direto também se dá muito com os escritórios de advocacia, que são grandes parceiros da Expermed. E em que momento, Rodrigo, vocês perceberam que a tecnologia passou a ser um grande diferencial competitivo? Sabe, Júlia, que isso foi uma coisa que foi desde o início, né? Isso que a tecnologia de 2013 não é que temos hoje, né, Rodrigo? Bem diferente, mas a gente sempre teve o cuidado de... Ainda lá atrás, quando não se falavam tanto em dados, nós queríamos ter todos os dados registrados. Então, nós começamos com um sistema que era mais de registro, mais para a gente
não perder o controle da nossa operação, mas desde o início da Expermed nós tínhamos certeza que a tecnologia ia alavancar nosso serviço, tanto com qualidade, rastreio, para oferecer transparência para os nossos parceiros. Então, como eu costumo dizer, né, antes mesmo da gente ter uma carteira de clientes, nós já tínhamos um sistema para nos apoiar. E ele foi fundamental para o nosso crescimento. E por falar em tecnologia, Rodrigo, vamos puxar aqui o Fernando também para nossa conversa, né, Fernando? Sim, vamos. A tecnologia, como a gente comentou aqui, ela deixou de ser apenas um diferencial competitivo e deixou de ser também uma ferramenta operacional. Como que ela passou a fazer parte da Expermed? A Expermed, nos últimos anos, a gente investiu muito em um sistema autoral. Então, hoje a gente deixou de utilizar sistemas antigos que a gente tinha. Para cada operação, a gente tinha um determinado sistema. Então, a gente deixou de utilizar esses sistemas e a gente trouxe uma equipe interna. Então, todo o desenvolvimento da Expermed hoje é feito internamente por uma equipe. E a gente trabalhou em um sistema autoral, onde toda a operação da Expermed roda dentro desse sistema. Muito legal. E quais que foram as principais evoluções tecnológicas, né, implementadas por vocês nos últimos anos? O principal foi esse sistema autoral e também a atualização de tecnologias, né? Então, linguagens de programação. Recentemente, a gente fez uma implementação de uma inteligência artificial para reunir dados e ajudar a operação a tomar melhores decisões. E eu acho que centralizar toda essa informação, acho que foi o grande diferencial, que nos ajuda a tomar melhores decisões. Eu ia te perguntar agora sobre a inteligência artificial, né? Se ela já respondeu, já faz parte aí da rotina, vamos dizer assim, né? Da Expermed. Mas pegando esse gancho também, quais processos que deixaram de ser manuais e agora contam com automação dentro da empresa? Eu acho que o principal que a gente pode citar é o grande volume de demandas que a gente recebe. Então, hoje a Expermed, ela recebe essas demandas. Antes ela recebia por e-mail. A gente permanece recebendo por e-mail, mas ao invés de ter uma pessoa recebendo essa documentação, separando essa documentação e analisando, hoje a gente tem uma inteligência artificial que faz isso e faz todo o cadastro pronto no nosso sistema. E aí, a partir daí, a operação começa a andar conforme a demanda que recebe. Fernando, muito se tem uma preocupação de que a IA substitua profissionais, né? Como é que vocês enxergam essa questão? Eu discordo. Eu acho que a IA não vai fazer essa substituição. Tanto que após a nossa implementação da IA na Expermed, a gente seguiu contratando e segue com vagas em aberto. Eu acho que a IA ela chega para potencializar a tomada de decisão, melhorar a produtividade da equipe e reunir informações que são rotineiras, né? Então, hoje, a gente não tem mais uma pessoa lá separando documentos que recebe, por exemplo. Hoje a IA já faz isso. Eu acho que a IA vem mais nesse ramo, no nosso setor, eu acho que ela vem mais para fazer essa organização, ajudar na tomada de decisão, melhorar os dados para que o colaborador tenha mais informação na hora de decidir. Que legal, eu tô fazendo esse monte de pergunta aqui, Fernando, que primeiro a gente está entendendo, né, como que é a estratégia da Expermed. Daqui a pouquinho o Bernardo vai nos contar o que isso entrega lá pro cliente. No final, né, Bernardo? A gente tá preparando o campo aqui para ti. Rodrigo, nesse gancho ainda do que o Fernando tá trazendo, né, vocês costumam dizer que entregam realmente inteligência operacional para as seguradoras e para as operadoras. O que na prática isso significa, Rodrigo? Júlia, dados... Eles estão aí, né? Eles precisam, o que a gente precisa entregar para o nosso cliente? A organização desses dados. Os insights que a gente consegue tirar de dentro desses dados. A inteligência artificial, ela nos ajuda a identificar padrões, identificar quais são as exceções e trazer insights poderosos para os nossos clientes, como o aumento de uma sinistralidade em determinada carteira, né? Ele investigar o que está acontecendo lá, se eventualmente uma cobertura está sendo mais demandada, está tendo questões recorrentes, né, que muitas vezes passam em branco no dia a dia, a gente consegue, fazendo uma análise bem criteriosa da carteira, a gente consegue tirar
soluções para entregar aos clientes. Muitas vezes surgem novos produtos dessas análises, então são de diversas formas que a gente consegue potencializar, né, e personalizar a entrega para os nossos clientes, seja através de insights, seja através de problemas que, para algumas empresas, por exemplo, às vezes a gente tem um problema numa planta e em outra não tem. Através da análise desses dados, quando a gente vai entregar, vai voltar para o nosso cliente, a gente consegue mostrar para eles, olha, aqui vocês estão tendo determinado problema porque a ergonomia nessa empresa, nessa planta, ela está diferente da outra. Por isso vocês estão tendo um absenteísmo maior, né, uma falta mais frequente de funcionários. Então, dependendo se nós resolvermos questão da ergonomia, a gente consegue potencializar o trabalho desenvolvido naquela planta pelos colaboradores e melhorar a saúde, né, do nosso cliente, do nosso parceiro, né, eliminando o passivo, reduzindo o passivo, né, que a gente sabe que as empresas, elas, a falta do trabalhador, ela acarreta um prejuízo, né? Então nós estando colocados como parceiro e conseguindo ajudar eles na identificação desses fatores, que a gente vai levar ferramentas poderosas para que eles possam solucionar esse problema antes que ele vire uma bomba relógio. E Bernardo, agora sim, né? Toda inovação, geralmente, ela precisa gerar um resultado para quem contrata, né? Como que essas melhorias que a gente está comentando aqui, elas chegam para o cliente? Bom, acho que na minha opinião, na prática, o cliente já sente essa melhoria antes de perceber que se trata de uma inovação, né? Porque no fim das contas, o resultado, o que vai valer para ele no final é o resultado, né? O resultado de um laudo mais ágil, resultado de uma análise mais consistente, menos retrabalho, menos vai e vem durante esse processo. Então, eu acredito que a pergunta que a gente deve se fazer quando a gente quer implementar uma nova tecnologia, uma nova inteligência artificial essa tecnologia vai beneficiar o nosso cliente? Porque por mais que a gente implemente tecnologias no nosso processo interno, né, com o apoio da área de tecnologia, junto com o núcleo de planejamento e gestão, a nossa ideia sempre é trazer um benefício real para o nosso cliente lá na última ponta. Então, basicamente é isso. E o que as seguradoras e as empresas, Bernardo, mais procuram quando procuram a Expermed? Mas buscam, né? Para a gente não ficar redundante. Se eu pudesse definir em uma palavra, eu diria que é previsibilidade, né? Eu acho que a entrega do nosso produto hoje, como o Rodrigo bem pontuou, a Expermed vai muito além da entrega de uma perícia, né? A gente tem todo um valor agregado no que diz respeito ao acompanhamento, desde a parte inicial até o final, né? Tanto no âmbito administrativo quanto em processo judicial. Então, acho que o cliente busca muito mais que uma análise e que uma perícia. Acredito que a apresentação de resultados, a tomada de decisão estratégica, a coleta e a gestão desses dados, né, para apontar possíveis situações que a gente pode alterar a rota no decorrer desse serviço e englobar novos produtos dentro da nossa esteira. E pegando esse gancho, Fernando, dos dados que o Bernardo está trazendo aqui, né? Como que os dados eles ajudam a tornar as decisões das empresas, das seguradoras, enfim, do cliente da Expermed, né, mais assertivas e ágeis? Eu acho que acaba potencializando, porque padrões existem e o padrão, quando ele é visto de forma humana, às vezes ele não é visto. A gente olha, mas não enxerga. Se tu olhar uma perícia 1 a 1, vai ter uma percepção. Agora, quando tu pega esses dados, analisa, cruza esses dados, tu consegue ter informações melhores, e aí essas informações melhores ajudam nas decisões e na agilidade da decisão, né? Bernardo, que tipo de ganhos o cliente da Expermed ele percebe no dia a dia? Olha, eu acho que, como eu pontuei antes na última pergunta, além dessa busca constante de apresentação de resultados, a gente pode trazer aí um
questão de prazo, SLA mais curto, um contato mais próximo com esse cliente, né? Situações pontuais que a gente pode atuar em conjunto, porque muitas vezes a gente espera o feedback do cliente para conseguir fazer essa movimentação da parte de operação e qualidade na entrega de serviço. E, Rodrigo, a tecnologia também ajuda na questão, por exemplo, dos riscos das seguradoras? Com certeza, né, Julia? Com uma visão estratégica sobre a carteira e com essa análise de dados, a gente consegue, como eu disse, reduzir passivo e diminuir patrimônio imobilizado das seguradoras, né? A gente sabe que as seguradoras são muito fiscalizadas, né? A SUSEP, ela fica em cima e tem diversos regramentos que ele tem que seguir. Elas têm que ter uma provisão técnica, elas têm que ter uma provisão de recursos bem ingestada para garantir a saúde das carteiras, né? A tecnologia, ela vem para auxiliar as seguradoras também a ter essa projeção correta. Não imobilizar valores que podem ser disponibilizados para outras atividades, né? Dinheiro parado é dinheiro perdido, né? E a gente não pode deixar a gente se coloca ao lado do nosso parceiro para garantir que ele tenha que ele imobilize exatamente aquilo que ele precise. E por falar em análise, Fernando, pegando esse gancho, existe um ganho importante em padronização e qualidade das análises quando a gente utiliza corretamente a tecnologia? Sim, existe. O padrão, como eu disse antes, ele ajuda a ter mais assertividade. Então, enquanto a gente tem mais assertividade, a gente entrega mais rápido a demanda. Então, quando a gente recebe alguma demanda, a gente pode cruzar essa demanda com a experiência que a gente tem, né? A gente pode cruzar essa demanda com 500 mil perícias, né? E identificando esse padrão, a gente já sabe a direção que a gente vai tomar. E aí acaba sendo muito mais rápido a entrega, muito mais assertiva a entrega. Isso também, melhor tende a ser a tomada de decisão por parte da seguradora. Exatamente. Não só a decisão acertada, mas o prazo correto, né? As seguradoras, elas são muito exigidas para cumprir prazo. Os clientes, né, os segurados, eles querem uma resposta rápida porque eles acionam a seguradora no momento desconfortável, no momento de dor, no momento de uma perda, e eles precisam de uma resposta rápida, né? Hoje nós temos clientes que nós recebemos a demanda num turno, nós temos que entregar no outro turno. Então é um prazo bem apertado e a gente não adianta a gente ter agilidade e não entregar qualidade. Então a tecnologia, ela está aí para nos ajudar a ter qualidade e agilidade na entrega. Uhum. E Bernardo, isso é uma coisa que quando tu tá lá à frente da seguradora parceira, né? Essa questão das melhorias que acabam impactando também o segurado ou o beneficiário final, elas ficam claras por parte da companhia? Eu acho importante essa pergunta porque normalmente quando a gente trata desse assunto mais voltado para a seguradora, o discurso fica mais entre prestador e companhia, né? E o beneficiário era o principal interessado, na verdade, na resolução desse processo administrativo. Então, isso traz uma clareza para ele, do ponto de vista de ele não ficar muito ansioso, ele não ter uma espera muito elevada. Isso acaba trazendo também uma taxa de êxito em acordos no âmbito administrativo, o que reduz a judicialização, diminui também no preventivo impugnações, contestações. Então serve como um motor também de apoio para trazer essa clareza ao beneficiário. E acaba complementando melhor a imagem da própria seguradora perante o segurado, né? Porque, como eu disse, ele está ali no momento de dor, ele quer ter uma imagem Exatamente. Ele vendo na seguradora a parceira no momento de dificuldade, ele vai saber, ele vai voltar para contratar um seguro, ele sabe que ali ele vai ter um parceiro. Então, muitas vezes a Expermed
mesmo sem aparecer, ela está posicionada como uma parceira das seguradoras, das empresas operadoras de saúde. Uma facilitadora, né, desse Exatamente. processo todo, que a gente sabe que o mercado de seguros é um mercado complexo, e por ser complexo, altamente fiscalizado, como o Rodrigo disse antes, né, ele tem aí as suas nuances que muitas vezes o consumidor que está lá na ponta, ou o beneficiário, ele acaba não enxergando. Então, todo esse papo que a gente está tendo aqui, você que está em casa, no fim das contas é para facilitar, né, todo esse processo para você que tem o seu seguro, para você que precisa utilizar, né, aí, ou ser indenizado, é para isso, gente, é para facilitar esse processo todo para vocês. Fernando, falando um pouquinho ainda de tecnologia, porque tecnologia é um tema que a gente Sim. poderia falar o dia todo aqui e a gente ainda assim não esgotaria, né, Fernando? Exatamente. Quais tecnologias, na tua visão, né, elas vão transformar ainda mais esse mercado nos próximos anos? Eu acho que são duas principais tecnologias. A primeira é o modelo preditivo, que é aquele modelo de inteligência artificial, que ele reúne informação, organiza informação e com essa informação organizada, ela vai ser possível que a gente consiga tomar decisões melhores, mais assertivas. E aí, com nesse modelo preditivo, quando ele reúne informação, ele está aprendendo. Então, é um modelo que ele sempre vai aprender. Eu acho que é uma tecnologia que vai ser muito utilizada daqui para frente. E também automações inteligentes, que é aquela automação que em um sistema ou em alguma demanda do dia a dia, ela tem que ir de um ponto A até o ponto B. E aí, quando ela faz esse processo, ela faz esse processo aprendendo. Então, se algo muda entre o ponto A e o ponto B, na próxima vez que ela for ser executada, ela já vai saber para onde é que ela vai. Eu acho que são essas duas principais tecnologias vão ser muito utilizadas nos próximos anos. Olha aí, o corte, hein, pessoal? Quando a gente fala de tecnologia aqui, a galera gosta de escutar, porque realmente esse é um tema, né, que só a gente escutando, Rodrigo, os especialistas, pra gente realmente ter a informação aí mais quente, como a gente diz no jornalismo, possível. E falando em inteligência artificial, Rodrigo, a gente ainda tem uma inteligência que, vamos dizer assim, tá começando, porque o potencial dela é gigantesco e talvez até infinito, né? Ou, na tua opinião, a gente já tá vivendo uma mudança definitiva? Eu acho que é um pouco dos dois, Julia. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma mudança definitiva, mas ainda estamos muito no começo dessa mudança, né? O ChatGPT que veio e quando apareceu revolucionou faz muito pouco tempo, né? E as mudanças que nós tivemos desde então são muito expressivas. Eu acho que daqui para frente essas mudanças elas vão ser cada vez maiores, né? E quando a gente olhar para trás daqui 2 anos a gente vai achar que a gente estava começando, né? Mas já estamos num caminho que, olha, fica difícil saber até onde a gente vai, porque estão surgindo. Antes existiam modelos próprios, agora os modelos já estão se fundindo, já estão sendo criadas super inteligências, né? Então, o aumento das possibilidades, né? Ele ainda... A gente não consegue ter uma noção grande. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente está começando... Tem muita coisa, já é uma mudança definitiva, né? Não vamos voltar disso e vamos ver onde a gente vai parar, né, Gilda? Por isso que é importante o humano do lado, né? Sim, sempre juntos. Sempre juntos. Fernando, falando em, vamos ver onde é que a gente vai parar, né? Falando em limites, vamos dizer assim, existe algum limite para o uso da IA quando o assunto é saúde? Sim, existe. Eu acredito que a IA, o limite da utilização da IA é quando a responsabilidade humana começa. Então, a gente conseguir organizar informações, reunir as informações, organizar e disponibilizar dados para tomada de decisão é o limite da IA. No momento em que precisa de um diagnóstico, precisa de um olhar mais técnico, mais profissional, aí acaba o limite da IA. Então, eu acredito que vai até a responsabilização humana. Então, esse profissional a gente não vai deixar de consultar
Nunca. E o que vocês percebem, Bernardo, nesse sentido, né, que os clientes esperam da Expermed? Olha, eu acho que, como o Rodrigo falou, a Expermed já se atualiza do ponto de vista de tecnologia muito antes da inteligência artificial, né? O boom da inteligência artificial basicamente, né, trouxe mais agilidade nesse processo, mas desde 2013 a gente já buscava se aperfeiçoar com automações, né, com situações que podem vir a agregar valor a esse serviço ao cliente. Então, eu acredito que é se manter atualizado às tendências do mercado, acho que isso é fundamental nos dias de hoje. Continuar, né, como líder de mercado no sentido de entrega, né, do serviço, tanto na parte de perícia como produtos de forma geral, né, produtos que englobam ali toda a cadeia, né, de segmentação para esse cliente. E eu acho que é isso. Não sei o que tu acha, Rodrigo, para complementar com relação às tendências na parte de tecnologia que eu digo. Eu acho que os clientes, eles sempre estão esperando algo mais, né, Júlia? E toda vez que nós nos reunimos com o cliente, eles questionam o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando. E às vezes até é um pouco difícil para a gente trazer isso, porque são muitas possibilidades. A gente está toda hora participando de eventos de tecnologia, estudando, vendo quais são as novas ferramentas que estão disponíveis no mercado que podem auxiliar o nosso trabalho, para que a gente possa sempre ter uma entrega de maior qualidade para o nosso cliente. Rodrigo, Júlia, né? Júlia e JRS acompanhamos a Expermed há muitos anos já, né? Aos 13 anos já de vida da Expermed, sempre com muito orgulho do que vocês fazem. Uma coisa que eu acho muito bonita é a cultura da Expermed. A gente está falando aqui bastante sobre inovação, sobre tecnologia, mas nada disso anda sem as pessoas. Como é que é essa construção diária? Como vocês constroem isso dentro da empresa? Muita conversa, sabe? Muita união, participação, sabe? O colaborador, ele está sempre no centro do processo, tá? O colaborador da Expermed, ele é o núcleo da empresa. Então, trazendo o colaborador para o centro das decisões, trazendo ele para participar, para construir iniciativas junto com o colaborador, ajuda a um sentimento de pertencimento, tá? E ao mesmo tempo a gente busca sempre ter um ambiente leve, descontraído dentro da empresa. A gente sabe que o nosso trabalho é muito sério, porque a gente está lidando com a vida das pessoas, mas a vida dos nossos colaboradores também é muito importante, tá? Então, eles terem um ambiente saudável, onde eles têm liberdade para se expressar, trazer novas ideias, né? Isso ajuda na manutenção e no enriquecimento da cultura interna da Expermed. Sabe que recentemente a gente fez uma pesquisa interna, o NPS, e nós tivemos uma nota excelente, né? A nossa nota ficou perto do máximo, e isso é uma coisa que nos encheu de orgulho, né? Porque é a materialização daquilo que a gente busca todos os dias para os nossos colaboradores, né? Um ambiente saudável onde eles possam ter liberdade para construir junto conosco. E isso fica nítido para fora também, né, Rodrigo? Reverbera nos produtos, em tudo que vocês fazem. Com certeza, né? Porque tem sentimento naquilo, né? Tudo que a gente produz com sentimento. E a gente traz não são só os colaboradores que a gente traz para construir o futuro da Expermed. Os clientes nos trazem muito isso, né? Como a gente disse lá atrás, nós temos uma empresa de perícias médicas. O mercado fez nós ampliarmos a nossa gama de serviços, né? Ampliarmos os nossos produtos, e isso continua acontecendo, né? E não vai parar, porque é o que move a gente. Fernando, o Rodrigo comentou, né, que tem muita conversa dentro da Expermed, né? Ou seja, vocês dialogam bastante. Sim, Mas do ponto de vista de tecnologia, que tudo muda o tempo inteiro, como que é o desafio de manter essa gurizada, esse time, esse timaço, como a gente diz, né, atualizado?
Não é fácil, não, nem um pouquinho. Todo dia surge uma tecnologia nova, uma linguagem nova, uma IA nova, um modo de fazer a mesma coisa de forma diferente. A gente tem lá uma cultura de aprendizado contínuo, né? Mas a gente utiliza só o que de fato vai gerar um benefício tanto para o nosso cliente ou para a empresa, né? Então, hoje a gente tem um filtro muito grande em relação às tecnologias e o que vem surgindo na internet. Justamente por isso. A gente não vai pegar tudo que existe na internet e sair aplicando, porque a gente não tem braço para isso, nem tempo. Mas o que vem de encontro com o que a Expermed planeja para os próximos anos, a gente estuda, faz curso, participa de eventos, muita pesquisa na internet e acaba aplicando o que de fato convém, né? Mas sempre é muita pesquisa, é o aprendizado contínuo. Olha aí, a tecnologia sempre fazendo a gente se manter atualizado, Exatamente. né, Fernando? A produção aqui me pediu um input. Eu falei gurizada. Já temos, né, do termo gurizada. Mas nós temos telespectadores de todo o Brasil. Então, um input aqui, pessoal. Aqui no Sul, nós falamos guri-guria. Para se referir a homem e mulher. E gurizada é um monte de guri, um monte de guria. A garotada, a rapaziada. Exatamente, aqui. Tá feito o input, né, Rodrigo? É isso aí. Bernardo, o relacionamento próximo, né, a gente sabe, com os clientes, ele ainda continua sendo, e vai ser por muito tempo, um diferencial, mesmo em um ambiente cada vez mais digital? Eu acho que o ambiente digital, ele torna fundamental esse contato mais próximo com o cliente, esse relacionamento mais próximo. Hoje nós temos a matriz em Porto Alegre, nós temos sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, temos time lá operando, mas de forma constante, né? Eu e meu time, nós fazemos visitas aos nossos clientes, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro estado, de forma mensal, quinzenal, quando for necessário, para trazer essa apresentação de resultados do ponto de vista profissional, mas até para construir uma relação mais pessoal. Acho que isso é fundamental, né, do ponto de vista de construção de laços, né? Se tratando aí de clientes que a gente tem 10 anos, né, Rodrigo, sob contrato, eu acho que isso se torna essencial para a gente manter o vínculo. E a gente sempre fala aqui no JRS, no Seguro Sem Mistério, Bernardo, que pessoas se conectam com pessoas que se conectam com histórias. Exatamente. Não adianta, né? A gente tem que sempre, apesar da tecnologia, vai sempre ajudar muito a gente ter um mundo cada vez mais digital. Sim. O contato, isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa, isso sempre vai fazer a diferença até para ter novos insights. Vocês, como o Rodrigo disse, certamente pegam muitos insights nesses mais de 13 anos, né, com as seguradoras e vão atrás, eles também pegam muitos insights com vocês. Eu sempre faço uma brincadeira aqui no início do nosso programa. Hoje eu não fiz porque eu deixei para o final. Eu pergunto para cada um de vocês como é que vocês caíram nesse universo, né? No caso de vocês aqui, da tecnologia, das perícias médicas, né? Começar contigo, Bernardo. Bom, eu sou advogado, assim como o Rodrigo, e eu já trabalhava com direito securitário anteriormente, né? Do ponto de vista do DPVAT e também do seguro ramo vida e ramo alto. Então eu sempre tive um contato mais próximo, né, dessa área jurídica. Conheci o fundador da empresa lá, o Duca, o Rodrigo, o pessoal que migrou também desse escritório para a Expermed. Então desde lá, acho que já faz 8 anos, 2017, se eu não estou enganado, que a gente está nessa juntos, né? Então entra o mercado de seguros, entra a parte de medicina, parte jurídica, então tudo isso se conecta, né, no final das contas. E Fernando, tu que vem com essa bagagem da tecnologia, como é que foi cair nesse universo? Foi muito fácil. Eu saí de uma empresa e comecei a faculdade de sistemas. E quando, na primeira aula de sistemas, o professor foi no quadro, abriu uma tela preta e digitou uma linha lá. E aquela linha deu um resultado. Quando ela deu aquele resultado, eu disse assim, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então, agora eu já tenho, apesar de não parecer, eu tenho 20 anos de experiência já na área de programação. Começou a beber? Bem novinho mesmo. E a Expermed foi uma vaga que eu me inscrevi e combinou o que veio de encontro com o que eu estava procurando. E desde lá eu não saio de lá por nada. Olha aí, ó, usa essa como registro. Corte. Não sai, né?
Ele não quer sair, nem a gente quer que ele saia. Olha aí. Rodrigo, agora é contigo, né? O pessoal já conhece amplamente a tua história, mas a gente sempre gosta de ouvir. Como é que tu foi cair? Como é que foi ter essa ideia junto lá com o Duca? Bom, eu também, a minha formação é em Direito, né? Eu me especializei em Direito Empresarial e fui trabalhar no escritório que atuava para seguradoras, né? Eu já conhecia o Eduardo de Relações Pessoais, né? O Duca, mas o Duca é a mente criativa da empresa, né, Júlia? Tu sabe. Tu fica uma hora com ele, tu vai ouvir 2, 3, 4, 5 ideias diferentes, né? Então, Ele é dinâmico. ele é muito dinâmico. Nós trabalhando lá, nós víamos que faltava um subsídio para que pudéssemos atuar, defender os nossos clientes de maneira mais adequada, né? Nesse momento, o Duca ele tem o padrasto dele, o Dr. Henrique Rosito, que é o nosso diretor médico, e ele viu uma possibilidade ali de juntar os conhecimentos, né? O jurídico, securitário, com a medicina, né? E nós já trabalhávamos junto, né? Ele me viu como um parceiro para tocar essa ideia junto Alguém com pra ele. botar o pezinho no chão. Ali precisa da segurada. E tu tem que segurar firme, porque tu não voa junto, tu voa junto. Ainda mais agora que ele tá fazendo windsurf, kite, então... Nunca vai estar assistindo. Ele voa. Tá? Eu tive a felicidade, né, dele me chamar para fazer parte dessa construção, né? E acabei me especializando também em direito securitário. E na Expermed eu acabei passando por todos os setores, né? Financeiro, RH, operação, até assumir o time de tecnologia. Mas eu não sou técnico, né, Júlia? Eu sabia bastante do negócio da empresa, mas eu precisava de alguém de confiança que pudesse me trazer essa parte técnica, né? E aí que entrou o Fernando, né? Que hoje faz parte do nosso time, é o líder técnico lá do nosso time, lidera com maestria, mas esse foi um pouco da minha história, né? A gente viu essa possibilidade e foi seguindo o sonho. Sabe que agora te escutando, Rodrigo, eu me lembrei de uma história que o ex-presidente da Porto, grande seguradora, né? Nossa cliente, conhece. Nosso parceiro, né? O Roberto Santos, ele me contou em Curitiba, uma vez que estive com ele, é uma pessoa maravilhosa, ele, né? E ele me contou que quando ele assumiu como CEO da Porto, né? A Porto estava atravessando justamente esse momento de ficar ainda mais tecnológica do que era na época, isso deve fazer alguns bons anos já. E ele pensou, putz, mas como é que eu vou liderar uma revolução tecnológica se eu não sou técnico? E aí ele fez muito disso que o Rodrigo disse agora, né? Foi procurar alguém que, né, fosse de confiança, fosse técnico. E ele também foi se letrar. Exatamente. Nesse mundo, né? Porque realmente é um desafio quando tu não domina a área, mas tu precisa passar por um processo, né, Rodrigo? Muitas vezes de letramento daquela área. Exatamente. E isso... puxando o saco um do outro aqui, eu acho que eu pude contribuir com o Fernando com conhecimento sobre o negócio e ele pôde me trazer muito desse conhecimento técnico. E a Expermed é isso, é junção de conhecimento, né? O conhecimento é uma das coisas que ninguém te tira, né, Júlia? E compartilhar conhecimento, trocar ideias, traz benefícios mútuos, né, para todos que estão envolvidos. Então eu acho que isso que faz a gente crescer, sabe? Essa conversa, essa troca de conhecimentos, buscar levar para o teu colega aquilo que tu pode melhorar no trabalho dele e estar pronto também para receber os ensinamentos. E também a gente vive a era da colaboração, né, Exato. Rodrigo? Cada vez mais. Não adianta as empresas que estão colaborando, seja dentro dela, como a gente estava comentando aqui, ou colaborando com outras empresas, com seus parceiros, isso tende a fazer com que o mercado cresça cada vez mais, né? Com certeza. A gente faz o nosso trabalho, a gente cocria muito, né? Tanto com nossos
clientes como com nossos colaboradores, né? Então, é isso. É juntar conhecimento, né, Júlia? E buscar sempre estar entregando o melhor. Olha aí, que legal. Você que já conhece o Rodrigo das nossas telinhas aqui, do JRS, do Seguro Sem Mistério, né, Rodrigo? Ele tá com mais cabelo dessa vez, mas cada vez mais jovem. A gente não entende o que acontece na Expermed. As pessoas entram, né, Lu? A Lu que tá aqui com a gente nos bastidores, que é do marketing da Expermed. As pessoas ficam bonitas nessa Expermed. Obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado. O elogio. Tô melhorando, né? Brincadeiras à parte. A gente tem um quadro final aqui, meninos, que é um ping-pong, como a gente diz, né? São perguntas diretas que eu vou fazer para vocês e vocês respondem com o que vier na mente. Pode ser? Claro. Vamos começar então pelo Fernando, pra gente dar uma mudada aqui nas ordens. Tá. Fernando, inteligência artificial é Potencialização. dados, Inteligência. automação Produtividade. e transformação digital. Futuro. Agora o Rodrigo. Rodrigo, inovação é Dia a dia. estratégia. Pensar no cliente. E a liderança? Construção. Conversa. Expermed é É a grande potencializadora da minha vida hoje. Agora contigo, Bernardo. O cliente, ele é? Prioridade. E o relacionamento? Base. Mercado segurador é? Oportunidade. Confiança? Insubstituível. Aí, agora eu vou fazer algumas que é para todos. Pra gente dar oportunidade para todos. Vamos começar pelo Rodrigo. Eficiência, Rodrigo. Pode ser mais que uma palavra até, se tu quiser. Eficiência é entregar com agilidade e qualidade mais do que o cliente espera. Bernardo, seguro. Seguro. Proteção. E para ti, Fernando, pessoas. Essa é desafiadora, hein, pro cara da tecnologia. Essa é. Eu acho que é o centro de todo o negócio. O centro da Expermed são as pessoas. E como é que tu definiria Expermed em uma palavra? Eficiência. E tu, Bernardo? Confiabilidade. Pra finalizar com chave de ouro, né, Rodrigo? Uma palavra Expermed pra ti. Uma palavra Expermed. Vai ficar difícil. É só uma palavra. É só uma palavra. Eu acho que confiança. É uma boa palavra. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu nem vi o tempo passar, até esqueci de colocar o cronômetro. Quando eu vi, a gente já estava conversando, digo, mais ou menos por ali. Já estamos no nosso tempo, mas teria assuntos para a gente conversar o dia inteiro aqui. Aliás, a Lu já combinou comigo, né, Lu, que teremos outras rodadas também para sempre trazer a Expermed aqui no Seguro Sem Mistério. E ela é sempre muito bem-vinda, então sempre que vocês tiverem, né, estão lá. Ó, cocriem com o JRS também. Então, lá tendo uma ideia, tragam pra gente, tragam pra Lu, que a gente vai estar sempre conversando por aqui. Agora, no final, eu sempre peço uma palavrinha final de vocês, aí eu brinco, né? Vocês podem falar aqui, olhando pra câmera da verdade, vocês pra cá, Rodrigo pra lá. Mas vamos começar contigo, Fernando. Tá. Eu acho que seria um recado isso? Isso, recado final pra quem Eu tá nos acho assistindo. que qualificação. Eu acho que o conhecimento, como o Rodrigo falou, é tudo, é algo que ninguém tira. Então, se é um conselho que eu poderia dar, estudem, se qualifiquem. Olha aí. Agora, Bernardo, vende teu peixe. A área comercial, tá no teu momento. Para vender o meu peixe, acho que eu vou falar da sofisticação. Eu acho que hoje a Expermed está muito bem estruturada ao longo desses 13 anos e consegue entregar um diferencial competitivo no mercado, que vai muito além da entrega de um serviço padrão, né? Então, o que eu diria é se atualizar cada vez mais, né, para entregar um produto de qualidade sempre. Rodrigo, pra gente finalizar agora contigo, um recadinho final para esse mercado que vai estar assistindo, que já te conhece, e para aqueles que, porventura, ainda não te conhecem, mas te conheceram hoje. A Expermed, ela se posiciona como um parceiro estratégico. Tá? Nós temos uma missão muito clara, uma visão muito clara, que é nos posicionarmos como uma referência em perícias, né, no Brasil. E o mercado segurador, as operadoras de saúde e as empresas, de um modo geral, podem sempre contar conosco como um parceiro estratégico para alavancar seus negócios. Muito legal. Rodrigo, Fernando, Bernardo, foi um prazer.
Rodrigo, Fernando, Bernardo. Estou falando, olhando, não podemos errar. Foi um prazer ter vocês aqui, as portas estão sempre abertas, né? E você que nos assistiu até aqui nesse episódio super importante, nesse bate-papo tão legal com o Expermed, curte, comenta, compartilha e segue o @jrs.digital nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do seguro. Até a próxima.